todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Cultura do Reino aqui na página do Facebook. Estou muito feliz e tenho muitas coisas para compartilhar com todos vocês, mas antes quero esperar o pessoal entrar aqui para que a gente possa iniciar, conversar, bater um papo. Desde já, manda suas perguntas, pode colocar aí nos comentários aqui do lado e a gente vai conversando e falando sobre um assunto hoje. O tema de hoje é cultura do reino. Pois é sobre isso que eu quero falar com todos vocês hoje, sobre esse assunto que tem é o nome do ministério, né? Cultura do reino. Então, muitas pessoas têm dúvida, perguntam o que é cultura do reino, o que é cultura, o que é reino, do que vocês falam, do que vocês fazem, como vocês se movem, o que move o coração de vocês. Então a gente hoje vai bater um papo, pelo menos uma hora aí, para a gente conversar sobre o reino de Deus, o que move o nosso coração. Amém? Vamos lá dar as boas-vindas aqui à turma. Primeiro aqui nós temos Isolete, Nair Rosa. De onde você é, Isolete? Manda aí para nós, escreve aí embaixo, fala, dá o seu alô. Se quiser fazer uma pergunta, pode fazer pergunta. O pessoal vai colocando aqui. Vamos lá. Kellen Domiense. Parece que só tem nome gringo aqui hoje. Oba, Deus de Deus, demais. Welber Souza. Seja bem-vindo, irmão. Vamos lá. Patrícia Cherry. Olha só. Guilherme Borges. Acho que eu já vi esse Guilherme Borges alguma vez. Acho que ele andou comentando aqui algumas outras vezes. Não sei. Comenta aí se você já falou alguma coisa. E aí, avivalista. Meu Deus. Não me chama de avivalista não, meu irmão, é um encargo muito sério, muito pesado. Mas vamos lá, quem mais está aí? Vou esperar o pessoal chegar, agora já foram 2 minutos. São 9 horas da noite, horário de Brasília. Estamos aqui ao vivo de São Paulo. Patrícia Cherry, cultura do reino, tá chorando em fogo. Patrick Monteiro, Robert... Tenho você no Face, mas ainda não tive o prazer de conversar contigo. Meu amigo, estamos aí, só marcar um café, só convidar para a gente tomar um café, mas espero que você seja de São Paulo. Se não for de São Paulo, não sei de onde você é, a gente se encontra por aí. Eliazar Salles, meu grande amigo, profeta, evangelista, apóstolo. Esse homem eu amo demais. Conheço o Edson de sentar na mesa, de olhar nos olhos, de compartilhar o coração, meu irmão. Um beijão para você, para as crianças, para a esposa. O Elber Souza, abraço aí, meu brother. Um abraço. Tá dado. Um abraço para você. Sou de Brasília, Kellen de Brasília. Patrícia Cherry de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes só tem gente boa lá. Amém. Vamos lá, pessoal, vamos chegando e já vem com as suas perguntas. Deixa para fazer as suas perguntas nos momentos finais, porque é assim, a gente já vai respondendo e vai encerrando, finalizando e concluindo da forma mais prática e objetiva possível. Victor Veloso, Glory of Lord. Meu Deus, esse é gringo, cara. Tá falando em outros idiomas. Sabrina, Igreja Reino, firme e forte. É isso aí, Sabrina. Mais forte do que a... E nem sei, tá? Tô tentando inventar algumas coisas, não vem. Mas a Sabrina, bênção demais, faz parte lá da Igreja Reino, de São Paulo, que é pastoreado por um rapaz aí, abençoado por Deus. Sabrina é uma bênção, cara. Seja bem-vinda, Sabrina. Welber Souza, minha cidade é Timóteo, Minas Gerais. Pô, bem essa cidade, hein, cara? Nunca conheci, mas povo de Minas é abençoado demais. Gosto demais do povo de Minas. Vem para Mogi das Cruzes trazer a cultura do reino, precisando demais aqui. Meu Deus, está em todo canto, está precisando, na verdade, do reino de Deus, da igreja, pôr a mão na massa, começar a acolher os campos da seara que já está branca, já está preparada. Vamos lá, gente, mais 30 segundos e a gente já dá início a mais algum live da cultura do reino. E o tema é cultura do reino. Jonathan Bonfim, a paz, mano, tô aqui de novo, é nóis. Seja bem-vindo, Jonathan Bonfim. Yuri Aguiar, salve. Acho que você já andou também por aqui, né, Yuri? Vamos lá, 10 segundos e nós começamos esse tema. Cida Brito, Brasília, seja bem-vinda, Cida.
Amém. Vamos lá, irmãos. Bom, o tema de hoje é cultura do reino. Muitas pessoas perguntam a respeito o que é cultura do reino, o que vocês fazem, aonde vocês querem chegar com tudo isso. Bom, para começar, o cultura do reino surgiu através de uma visão que Deus havia me dado no ano de 2011, quando eu estava orando. Pela primeira vez eu tive a experiência de ter uma visão espiritual, e nessa visão eu estava caminhando numa estrada e eu vi pessoas no acostamento se aproximando de mim, e conforme essas pessoas se aproximavam de mim, elas começaram a tocar no meu corpo, e eu comecei a perguntar para Deus o que aquela visão, o que aquele momento significava, o que ele estava querendo dizer para mim a respeito daquilo. E foi então interessante que, quando aquelas pessoas tocavam em mim, eu sentia as dores no meu físico, e eu fiquei com muito temor naquele momento. E eu perguntei para o Senhor por que eu estava sentindo aquelas dores. Foi quando Ele disse claramente no meu coração, no meu ouvido, dizendo: Robert, há muito tempo você tem pedido para ter compaixão, para ter um batismo de compaixão. E hoje eu estou te dando o privilégio de você ter uma visão celestial acerca dos perdidos, acerca daqueles que precisam ser tocados pelo Evangelho. E quando você não os tocar, eles tocarão você, para que você sinta as dores dele, que você tenha esse batismo de compaixão, como Jesus olhava para as pessoas e viam como ovelhas sem pastor, e olhava com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de entrar nas feridas das pessoas, sentir as feridas das pessoas e ajudarem elas a um processo de cicatrização. Então, a partir daí foi quando o Senhor me deu essa visão. Irmãos, todo o ministério, a forma como eu creio, ele acontece primeiro no reino celestial. Nós geramos em espírito isso através de uma vida de oração, uma vida de adoração. E Deus revela as coisas ocultas, os mistérios, apenas para os discípulos. A multidão não compreende. A multidão, como Jesus fala, tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Por quê? As revelações são apenas para os discípulos. Nós vamos falar sobre isso também. Então, passou-se um tempo, e nós começamos de forma prática, através de evangelismo nas ruas da cidade de São Paulo. O Cultura do Reino começou em janeiro de 2014, com alguns outros irmãos de outras denominações juntos. Nós estávamos já queimando em oração, queimando em adoração. Juntamos e oramos, adoramos ao Senhor. Foi quando veio sobre nós uma convicção, veio um derramar do Espírito Santo sobre nós, e nós saímos pregando o Evangelho na cidade de São Paulo. Foi assim que começou a cultura do reino, através de uma vida de oração, adoração, que faz a missão. Amém? Vamos dar mais boas-vindas à turma aqui. Aline Azevedo, Lajeado, Pernambuco. Olha só quem mais está ligado. Guilherme Borges. Tá uma galera ligada aqui. Marques. Aqui, mano, Marques. Esperando alimento do céu. Seja usado. Vamos lá. Vou tentar. Andressa Botelho, amém. Bom, irmãos, então basicamente o Cultura do Reino, ele começou dessa forma, através de uma visão celestial. Quando Deus te dá uma visão celestial, preste muita atenção: tudo que Deus coloca nas tuas mãos, tudo que Deus gera em você, não é para você. Você pode ser o catalisador, pode ser o iniciador, mas não começa em você. Então, tudo que Deus te dá, sonhos, visões, bênçãos, prosperidade, seja o que for, simplesmente é para ser para um bem coletivo de todos, porque isso é igreja. Igreja é o coletivo, é a comunhão. Eu não sou a igreja, mas quando nós estamos juntos com outros irmãos, o que é a igreja? Igreja é a reunião de pessoas que foram transformadas e redimidas por Jesus. Então, tudo que Deus nos dá simplesmente tem o propósito de tocar vidas, de abençoar vidas. É tudo para um bem coletivo. Quer um exemplo bíblico? Quando Davi falou para Deus que ele queria construir um templo, Deus responde para ele: eu não habito em templos, eu não habito em tendas, eu não preciso. Mas Deus abençoou a motivação do coração de Davi.
né? Mas Deus disse: você não vai construir o templo, quem vai construir o templo vai ser o seu filho Salomão. Ou seja, ele recebeu a visão da construção do templo, mas quem recebeu a promessas, a tudo, foi Salomão. Deus deu as instruções para Davi, mas a bênção alcançou Salomão. E olha só que interessante, quando Salomão subiu ao governo de Israel, ele faz uma oração famosa, dizendo: Senhor, de todas as coisas, o que eu peço, a única coisa que eu peço é sabedoria, para que eu possa conduzir o seu povo, porque eu sozinho não consigo, mas através de ti, com o espírito de sabedoria, o Senhor me dará condições, capacitações para eu poder governar o povo. A oração de Salomão não foi para ele, foi para conduzir o povo, para abençoar o povo. Ou seja, tudo que Deus te dá não é exclusivamente para você, sempre tem por fim, por propósito, abençoar e tocar vida de outras pessoas. Amém? Bom, cultura do reino, o entendimento que eu tenho a respeito da cultura do reino, talvez você possa ter um outro entendimento a respeito da cultura do reino, então vamos somar tudo para que a gente possa acrescentar, jogar um pouco de fermento, fazer com que essa massa cresça. Bom, a cultura do reino, ela é como, por exemplo, eu vim de um meio show business. Eu, durante a minha vida inteira, praticamente dos 14 aos 28 anos de idade, eu sempre trabalhei com show business, trabalhei sempre com cultura, trazendo bandas internacionais para fazer turnê na América Latina e também no Brasil, como também bandas brasileiras fazendo turnê. E também trabalhei com a área artística. Eu não sou um artista e também não sou um músico. Eu trabalhei nos bastidores como produtor de shows, produtor artístico. E eu sempre estive envolvido com a questão cultural, né, brasileira, cultural da música, da arte. Então Deus falou comigo a respeito da palavra cultura, né? E como um novo convertido, tendo experiências com o Senhor, tendo revelações dadas pelo Senhor, foi quando Deus falou comigo a respeito da cultura e o reino de Deus. E de maneira geral, toda nação ela tem uma cultura. Toda nação ela tem o seu modo de fazer as coisas, seus hábitos, tem o direito de ir e vir. Toda nação também ela tem sua constituição, onde está colocado os seus direitos de ir e vir, né? Então, por exemplo, nossa nação brasileira, ela tem uma cultura artística, por exemplo, o samba, carnaval também, para a gente de maneira geral, né? E outras culturas, como por exemplo, Ilhas Fiji, onde homens usam saias, né? Ou também tem a cultura indígena, onde dentro daquela cultura indígena eles têm os seus lados idólatras, as árvores, as águas, os seus usos e costumes. Enfim, cada nação tem uma cultura específica local. E onde está a cultura do reino? A cultura do reino, ela é única, ela é imutável, ela é incondicional em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se você for na Coreia do Norte, provavelmente você vai encontrar cristãos, seguidores de Jesus, que mesmo vivendo a cultura local da sua nação, eles vivem a cultura do reino. E nós vamos entender o que é a cultura do reino. São irmãos como nós, são diferentes, mas são filhos de Deus também. Então, a gente já começa a entender o que é um pouco da cultura do reino. Então, a cultura do reino, ela atravessou, o reino de Deus, a igreja atravessou séculos e permaneceu imutáveis diante de épocas, de culturas, continuou a mesma. Por isso que ela é inabalável, ela é imutável, ela não muda em relação às culturas, às épocas do ano. A mensagem continua a mesma, a essência da mensagem continua a mesma. O que muda é a forma como nós pregamos o evangelho. Eu dei um exemplo em outros vídeos, por exemplo, a semente é o evangelho. E existem diferentes terrenos, como o norte e o sul. Na região sul do Brasil, são regiões onde as cidades
tem um clima mais frio, e na região norte, onde o clima é mais quente. Então, se você tem uma semente de uma videira que dá uva e você tentar plantá-la na região norte do Brasil, não vai conseguir, não vai dar fruto. Por quê? Porque o terreno é diferente, as condições climáticas são outras. Porém, se você pegar essa mesma semente e lançar ela na região sul do Brasil, onde a terra é fértil para esse plantio e as condições climáticas favorecem o desenvolvimento dessa semente. Então você percebe que a semente do evangelho é a mesma. O que muda é a forma como nós plantamos ela, onde nós estamos plantando. Por exemplo, se você tem um chamado para pregar o evangelho e fazer discípulos na Índia, você precisa conhecer a cultura local, a língua, precisa conhecer a forma como eles vivem, para que assim você insira o evangelho dentro da cultura deles, que eles vivam a cultura do reino dentro da cultura indiana, né? Então nós vamos encontrar irmãos na Índia que vivem o evangelho dentro da sua cultura. Tá explicado para vocês? Para a gente já ter um pouco mais desse entendimento. Então vamos lá. Bom, a cultura do reino, ela está baseada no livro de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali é a constituição do reino de Deus. Ali é onde Jesus ensina para os discípulos como é viver o reino de Deus. O Sermão do Monte, ele descreve a conduta, o padrão do salvo. E se você olhar para o Sermão do Monte e ver que não está andando de acordo com o que ele está ensinando, a sua fé não é genuína. Por isso que é importante nós sempre voltarmos para as Escrituras, principalmente o livro de Mateus capítulo 5, 6 e 7, e ver se de fato nós estamos praticando aquilo que Jesus está ensinando. Um líder espiritual indiano, já que a gente está falando da Índia, chamado Mahatma Gandhi, ele falou de se ele pudesse resumir a Bíblia, ele ficaria apenas com o Sermão do Monte, porque ali tem a essência do amor, a essência do perdão, a essência da fé, a essência da bondade. Olha só, um líder indiano dando crédito à mensagem de Jesus e à mensagem do Sermão do Monte como a mensagem mais poderosa da humanidade. A cultura do reino está baseada no Sermão do Monte, e nós vamos entender e vamos meditar um pouco. Espero que essas palavras venham queimar o seu coração, venham alinhar já com aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu quero ser apenas uma gasolina no fogo que já existe no seu coração. E se você não tem fogo no coração, eu oro para que o Senhor, neste momento, venha fazer acender a chama no seu coração que se apagou, e você busque, através de práticas espirituais, das práticas de relacionamento com o Espírito Santo, manter essa chama acesa no seu coração e entrar naquilo que Deus já está fazendo, né, na nossa geração. Não oramos mais para que o Senhor abençoe o que nós estamos fazendo, os nossos projetos. Senhor, abençoe os nossos projetos. Não, agora neste momento nós vamos começar a entrar naquilo que Deus já está fazendo. E Deus está fazendo coisas maravilhosas em nossa cidade, na nossa nação, nas nações espalhadas pelo globo terrestre. Bom, nós vemos esse estudo em Mateus, no livro de Lucas, né? Jesus começa a escolher os 12 discípulos, e ele já começa a preparar, a ensinar esses 12 discípulos. Bom, no início do livro em Mateus capítulo 4, Jesus, em Mateus e Lucas capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus foi batizado no Espírito Santo, por João Batista. E a Bíblia diz que os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, antes de Jesus começar o seu ministério de curas, milagres, sinais, maravilhas e de ensino, a Bíblia fala que ele foi batizado no Espírito Santo. Por que ele foi batizado no Espírito Santo? Porque antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar na presença do Espírito Santo através de comunhão com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, se o próprio Jesus precisava do Espírito Santo, imagina eu e você, não é? Então, nós precisamos ser direcionados, governados pelo Espírito Santo.
Então Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo pousou sobre ele e ouviu uma voz dos céus dizendo: Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Irmão, você tem noção, você sabe da importância de ouvir a voz do Senhor dizer para você: Tu és o meu filho amado. Então a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ou seja, quando Deus te leva ao deserto, Ele te leva cheio do Espírito Santo. Se de fato é Deus que levou você ao deserto, Ele te leva cheio do Espírito Santo para que você esteja preparado. Seja preparado para as tentações, para as provações que virão. Vamos fazer uma diferença aqui: tentação e provação. Tentação é o que o diabo faz, ele tenta nos fazer errar. Isso é tentação. Agora, provação é Deus sempre nos dando uma oportunidade de nós acertarmos, fazermos a vontade dele. E o Espírito Santo é perito nisso, de nos levar a sempre fazermos a vontade do Senhor. Depois que Jesus foi tentado pelo diabo, e a primeira tentação do diabo foi: se tu és filho, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. O propósito do diabo, se é que ele tem um propósito, eu acredito que não tem propósito nenhum, mas a artimanha do diabo não foi fazer com que Jesus transformasse a pedra em pão, porque ele sabia que Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão. A artimanha, a estratégia diabólica de Satanás foi atingir a identidade de Jesus, de filho amado, sendo que Jesus ouviu do próprio Pai dizendo: Tu és o meu filho amado, Jesus. Não há nada que as pessoas possam fazer a teu respeito. Eu declaro e digo à tua vida que você é o filho amado. Por isso que a importância de você se posicionar no reino de Deus, no chamar no que Deus te confiou como um filho amado. Como é maravilhoso você se sentir amado pelo Pai. Então, o diabo, ele não atacou diretamente Jesus, dizendo: você não é filho amado. Ele diz: se tu és filho amado. Esse se foi tentando colocar uma dúvida na filiação de Jesus, dizendo algo como: olha, como que um pai amoroso, bondoso, justo mandaria o seu filho ao deserto para passar fome? Um pai, de fato, não faria algo desse tipo, Jesus. Olha, faz o seguinte: eu acredito que eu serei um bom pai para você, porque eu te darei alimento, te darei glórias, te darei honras, te darei autoridade e poder. É só você se prostrar aos meus pés, é só você transformar essa pedra em pão, é só você se jogar ao alto de um pináculo. Apenas isso, Jesus, faça isso e eu te sustentarei. Jesus declarou a palavra: assim está escrito, porque ele conhecia a palavra, a palavra foi revelada, ele encarnou a palavra, né? E aí, depois que Jesus venceu a tentação, foi provado por Deus. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 4 que ele voltou no poder do Espírito. Ou seja, à medida que você passa pelas provações, Deus derrama mais graça sobre sua vida, mais capacitação sobre a sua vida. Por isso que Jesus usa a parábola dizendo: ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Então, quando você vai vencendo as provações, passando pelas provações, você vai sendo cada vez mais capacitado pelo Senhor. Por exemplo, quando você ora a Deus pedindo fé: Senhor, me dá fé. Seja preparado, porque vai vir tribulações sobre sua vida. Vai vir provações sobre sua vida, vai vir tentações sobre sua vida. Para quê? Para que a sua fé ela seja forjada, para que a sua fé seja amadurecida. Então, faça suas orações sempre com temor, sempre com fé. Tá bom, irmãos? Então, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4 que Jesus começou a pregar o evangelho, dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. E a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus. E Jesus curava os enfermos, libertava os cativos, expulsava os demônios. E a multidão seguia Jesus. Mas a multidão seguia Jesus não pela identidade messiânica, não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus poderia dar para elas. Ou seja, a multidão busca Jesus pelos sinais, milagres, maravilhas. A multidão busca Jesus pela prosperidade, pela vitória, pela bênção. Mas os discípulos de Jesus
sabe que Deus dá essas coisas aos seus. Bênção. Deus dá bênção para as pessoas? Dá. Deus dá vitória para as pessoas? Dá. Deus dá prosperidade para as pessoas? Dá. Tudo isso está reservado para os discípulos de Jesus. Então, vocês precisam entender muito bem essa questão, que há uma diferença entre discípulo e há uma diferença entre multidão. Então, quando nós lemos no capítulo 4, ou melhor, capítulo 5 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao alto de um pináculo e se assentou. E a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram. Porque, olha só que interessante isso, você vai ter uma compreensão muito grande, eu acredito que isso vai vir com uma revelação ao seu coração, lembrando que o que está oculto, o que é mistério, só é revelado aos discípulos e não à multidão. A multidão não vai entender. Então, se você se posiciona agora, neste momento, como multidão, você não vai entender o que eu vou dizer. Mas se você se posicionar agora para ouvir aquilo que os céus está querendo dizer para você, como um discípulo, você vai receber essa revelação, esse entendimento. Então Jesus viu a multidão e a multidão seguia Jesus pelas bênçãos, pelas vitórias, pela prosperidade, pelo que ele podia dar. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao alto do monte e se assentou, e os discípulos se aproximaram. Olha, presta atenção nesses movimentos. Os discípulos se aproximaram. Na cultura judaica, quando o mestre senta para ensinar, os talmidins, que são os discípulos, eles entendem, olha, o mestre sentou para ensinar, então nós precisamos nos aproximar dele, porque ele vai falar, ele tem coisas muito importantes para dizer. Então, o sermão, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, por mais que tinha multidão ouvindo Jesus, o sermão do monte, os ensinos de Jesus, são especificamente para os discípulos. Então, aí a gente já começa a entender algumas coisas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de comportamentos. Deus faz acepção de fé. Então, aí a gente começa a entender e a diferenciar quem são discípulos e quem de fato são a multidão. Então, o tema central do Sermão do Monte ele está resumido em Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra perfeito ela não significa sem pecado ou moralmente perfeitos, mas ela significa inteireza, totalidade, maturidade, ser tudo o que Deus quer que uma pessoa seja. Né? Esta é a meta, é impossível de ser alcançada em nossa vida terrena, mas nos encoraja constantemente a realizarmos maiores feitos para o Senhor. Né? Então, quando diz seja perfeito, significa que Jesus é o padrão da perfeição. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas Jesus é perfeito. Então, nós precisamos olhar para Ele para buscar desenvolvermos e aperfeiçoarmos os ministérios, a nossa vida como homem, como mulher, como família, como igreja, nele. Porque você só sabe quem você é estando nele. Você só encontra o seu propósito e você encontra o seu destino somente em Jesus. Se você não está em Jesus, você fica como um barco à deriva no alto mar. Já viu um farol? Um farol, ele tem um propósito de dar direções às embarcações para que elas ancorem os seus navios, os seus barcos no porto. E o porto é um lugar firme e seguro. Então é isso que Jesus fala. E Jesus ele é o âncora, é a âncora para a nossa alma, firme e segura, como diz Hebreus capítulo 6. Que então não fica à deriva, não fica em alto mar sem saber direção. Jesus está direcionando a sua embarcação. E deixa Jesus entrar no barco que você vai ver, que você vai ter direção de tudo que ele quer que você faça. Então, a gente já vai entendendo um pouco a respeito do que é a cultura do reino. E o Sermão do Monte ele é dividido em 3 ramos principais de grande poder. O primeiro fala sobre os bem-aventurados, que são apresentados em 8 grandes princípios espirituais que são muito bem protegidos e imutáveis, como eu disse logo no início.
né? Seja em qualquer nação onde você estiver, esses princípios do reino de Deus, eles são imutáveis a épocas, eles são imutáveis a qualquer nação, eles são imutáveis a qualquer povo de raça, outra língua, enfim. Então, ele é imutável, ele é bem protegido contra qualquer mudança provocada pelos homens, contra qualquer manipulação provocada pelos homens, com explicação para evitar o que os homens, ou melhor, com explicação para evitar que nós, homens, interpretemos de maneira errada, ou seja, ou adulteremos a palavra, esses princípios. E no segundo ramo estão os princípios verdadeiros que precisamos preservar em todos os nossos atos externos, não influenciados por desejo da carne ou por preocupações com as necessidades da vida. E o terceiro ramo aparecem as advertências contra os principais obstáculos da verdadeira fé, terminando com uma aplicação de um todo. Bom, como o Sermão do Monte ele é um ensino que exige um pouco mais de tempo, eu vou tentar resumir um pouco, pegar as partes mais importantes para que a gente ganhe tempo. Então, a Bíblia começa dizendo, Jesus sobe ao alto monte, senta, os discípulos se aproximam, lembrando que esse ensino é para os discípulos. Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Muita gente pensa, pobre de espírito, Jesus está dizendo que é pobre financeiramente, pobre materialmente. Não, o que Jesus está dizendo, pobre de espírito ou pobre em espírito, significa que é menos de si. Você já parou para pensar, para observar que esse Espírito está escrito com letra minúscula? Não se trata do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser rico do Espírito Santo e não pobre do Espírito Santo. Pobre apenas de você, apenas do seu egocentrismo, do seu narcisismo, do seu niilismo, para que tenha mais de Deus, como o profeta João Batista diz, para que eu diminua para que ele cresça. Ou seja, os que reconhecem a sua pobreza espiritual no sentido da própria pessoa, dizendo do individualismo, então é gerado humildade, ele tem a necessidade consciente da sua pobreza espiritual, do seu eu. Então esses alcançarão o reino dos céus. No segundo, ele fala, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, são os que se arrependem. Aqueles que se arrependem verdadeiramente, não é remorso ou um lamento, é arrependimento genuíno. E todo arrependimento genuíno gera frutos dignos de arrependimento. A pessoa pode ter um falso arrependimento se continuar cometendo pecados nas mesmas áreas por muito tempo. A gente sabe que aqui Jesus fala, o apóstolo Paulo diz, aquele que diz que não tem pecado já está pecando, mas a gente precisa entender um pouco a respeito disso, os que choram, né? E arrependimento não está inteiramente ligado a lágrimas, a choro, mas está ligado à renovação da mente, porque significa metanoia no grego, mudança de pensar, muda a sua forma de pensar. Desconstrua, deixa que o Espírito Santo desconstrua e quebre algumas falsas verdades que você acreditava que era verdade, mas não é. Que é isso que o diabo faz, né? Ele mente, ele é o pai da mentira. Ele tem um filho chamado mentira e ele tenta parecer alguma coisa que não é, né? Então, é a pessoa que reconhece e se arrepende e tem a convicção dos seus pecados. Esses receberão conforto no sentido bíblico, consolo do Espírito Santo. Amém? E o terceiro é os mansos. Bem-aventurados são os mansos. A Bíblia fala sobre os mansos, ou seja, são aqueles que obedecem à vontade de Deus, que marcam o nascimento de um novo espírito. E eles herdarão o quê? Eles herdarão a terra. Vocês pararam para observar que todo o comportamento da pessoa tem uma promessa? Então, toda uma atitude ela tem uma promessa de Deus, não que a gente é movido por promessa. Nossa, eu quero a minha herança, como o filho pródigo. O filho pródigo, ele fala, pai, me dá a minha herança. Ou seja, sabe o que ele fez? Ele matou o pai no coração. Porque a herança só é dada aos filhos depois que o pai morre. Mas ele,
O pai estava vivo. Ou o que ele fez? Ele matou o pai no coração, dizendo: me dá a minha herança que me pertence. O pai não estava morto fisicamente, o pai estava vivo, mas ele matou o pai no coração pedindo a herança dele. Bom, vamos lá. E aí Jesus fala: bem-aventurados, bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, apetite espiritual, desejo de justiça. Aqueles que têm desejo de justiça será satisfeito. Ou seja, um dos nossos maiores problemas e pecados como igreja não é a falta de alimento. Porque hoje nós temos a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, do adolescente, da criança, do bebê, da mulher, do homem. Nunca se teve tanto acesso à palavra de Deus como nos dias de hoje. Mas por que a igreja não está causando o mesmo impacto do que a igreja de Atos, que não tinha nenhum desses recursos tecnológicos de impressos que nós temos hoje? Eles nem tinham a Bíblia escrita, era a Bíblia só falada, mas eles colocavam em prática. Porque um dos nossos maiores pecados que nós precisamos nos arrepender não é a falta de alimento, porque existe muito alimento. Entra no YouTube. Eu aqui, por exemplo, tenho acesso a você para vários lugares no mundo. Então existe um banquete, existe muito alimento espiritual. Um dos nossos maiores pecados é a falta de apetite. A falta de apetite para comer e digerir o que a palavra está sendo dita para todos nós. Então, Jesus fala um outro bem-aventurado, que é o quê? Os misericordiosos. Bem-aventurados são os misericordiosos, que é um atributo de Deus indicando avanço. Ou seja, qual é a promessa e qual é a recompensa disso? Serão tratados com misericórdia. Misericórdia pode parecer igual a graça, mas não é. Misericórdia é diferente de graça, que é um exemplo. Jesus fala no próprio Sermão do Monte, lá na cultura dele, né? Ele fala assim, que se aquele bater no teu rosto, no lado direito, ofereça o esquerdo. Aquele que te obrigar a andar 1 milha, ande 2. O que ele está querendo dizer com isso? Se alguém te der um soco do lado direito e você não revidar, você estará sendo misericordioso. Mas se você virar o seu lado esquerdo para a pessoa, você estará estendendo graça sobre ela. Ou seja, ela não merece, mas você está estendendo graça. Você sabia que muitas religiões têm esse princípio da misericórdia? Como, por exemplo, Umbanda, o Espiritismo, eles são misericordiosos, eles ajudam o pobre, o necessitado rico e o necessitado pobre. Eles ajudam. Eles estão sendo misericordiosos, mas Jesus nos ensina a elevar um pouco mais elevar uma plenitude a nossa atitude, a motivação do nosso coração. Muito mais do que ser misericordioso, ele nos ensina a estendermos graça para o pecador, graça para aquele que é desagradável, sabe aquela pessoa que é desagradável? Não para aquela pessoa que é agradável para você, isso até o espírita faz, até o ímpio faz, até o ateu faz. Ele acaba sendo agradável a outras pessoas. Jesus, no próprio Sermão do Monte, que a gente vai ver, ele fala: ame o teu inimigo agora. Quer passar, mano? Pode passar. Tem um irmão aqui querendo passar aqui. Tá passando. Então, aí ele fala também outra bem-aventurança, dizendo os puros de coração. O que é? Que marca novas atitudes em que temos visão de Deus. E qual é a promessa disso? Eles verão e entenderão o coração de Deus. Ou seja, aqueles que têm um coração puro, bem-aventurados, felizes, alegres, verdadeiramente são. Se você buscar ter um coração puro, você terá novas atitudes em Cristo Jesus, você terá a visão de Deus, você vai ver e você vai entender e sentir o coração de Deus. Amém? Então, a Bíblia, o coração puro está ligado inteiramente à santidade. Então, nós cremos como ministério que a resposta para um avivamento é a santidade, é buscar ter um coração santo, pureza de coração. Dai-nos um coração puro, uma alma que não se entrega à vaidade, que não jura enganosamente. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres santos diante
Senhor. Mas eu sou um pecador. Sim, mas existe o outro lado da moeda dizendo santo. Toda vez que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, ele não escreve aos pecadores da igreja de Gálatas, aos pecadores da igreja de Éfeso. Não, ele fala aos santos da igreja. Por mais que nós sejamos pecadores, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos transforma, nos redime e gera santidade no seu coração. É você se colocar naquilo que a Bíblia diz ao teu respeito. Para de ouvir o diabo, irmão. Começa a ouvir o que Deus fala a teu respeito. O diabo vai falar que você é um pecador, que você é imerecedor, que você vai te condenar, vai te julgar. Para de ouvir ele. Começa a ouvir o que Deus fala a teu respeito. Por mais que você é um pecador, eu sou um pecador. Mas ele diz, você é santo. Você é um homem bom, você é um homem justo. Ouça o que os céus falam a teu respeito. E Jesus diz, bem-aventurados são os pacificadores, e aí ele fala assim, que é uma influência similar à de Cristo. Jesus foi um homem pacificador, que acalma as tempestades da vida, os pacificadores, qual é a promessa do pacificador? Será chamado filho de Deus. Ou seja, os pacificadores são filhos de Deus. Os que são puros de coração são filhos de Deus. Os que buscam ser misericordiosos são alegres e filhos de Deus. Os que têm fome e sede de justiça são filhos de Deus. Os que são mansos e os que choram e os que são pobres de espírito são filhos de Deus. Então você percebe que esse ensino não é para a multidão, é para os discípulos. A multidão, irmão, vai ficar só na arquibancada aplaudindo. Enquanto os discípulos entram num campo para jogar, eles verão coisas maravilhosas, viverão coisas sobrenaturais. E a multidão quer fazer isso, mas tem uma condição para isso. Tem um preço. Tem um preço para isso. Então, a multidão não entra no campo para jogar porque ela está confortável na sua zona de conforto. Ela está tranquila, segura, e ela não quer causar problema para ninguém, ela não quer arriscar, não quer fazer nada, ela não quer ter responsabilidades, não quer assumir compromisso, não quero fazer nada, não quero me comprometer. Ele fica ali. Mas ele aplaude, mas ele quer viver aquilo, mas ele não vive porque ele está na linha da multidão, ele está do lado da multidão. E Jesus fala, entra no campo para jogar, cara. A vida só tem sentido quando você sair da zona de conforto. Mas muitos vivem como um peixe dentro do aquário. E ele vê um oceano de graça diante dos olhos dele e ele tem medo de pular. Então, eu oro para que o Senhor coloque no seu coração um espírito de ousadia. E oro para que o Senhor derrame no seu coração um espírito de amor, que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E acalma mas todas as tempestades. Vamos lá. E para finalizar, Jesus diz, bem-aventurados, felizes, alegres são aqueles que sofrem perseguição por amor a mim. Os bem-aventurados serão difamados, vão mentir contra o teu respeito, mas ele fala assim, bem-aventurados serão aqueles que foram perseguidos, amaldiçoados, serão mentirem contra o teu respeito. Ele diz, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Ou seja, os bem-aventurados são os que sofrem perseguição. Você está sendo perseguido por causa do evangelho, meu irmão? Não que você esteja buscando perseguição. Entenda uma coisa, que o crescimento da igreja de Atos aconteceu por causa da perseguição. Porque eles estavam se acomodando, estavam tudo muito bem, maravilhoso, né? A igreja ali e tal. Mas a igreja, Deus mandou uma perseguição para a igreja de Atos, para que o evangelho se propagasse. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, e de pregar o evangelho e fazer discípulos, ensinando-os em nome do Pai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Mas eles ficaram tão confortáveis na igreja ali no começo, que aí Deus falou assim, ok, vou mandar uma perseguição para que eles cumpram com a missão que eu dei para eles, porque se não houver perseguição,
eles vão se conformar com o mundo. Eles vão ficar dentro desse aquário, eles não irão fazer nada, eles não irão pregar o evangelho, eles não irão fazer discípulos. Então, a perseguição, ela, quando vem de Deus, ela é bênção. Agora, quando vem do diabo, você precisa entender quando vem de Deus ou quando vem do diabo. Quando a tempestade vem de Deus ou quando a tempestade é enviada pelo diabo. Quer um exemplo? A tempestade lá de Jonas, quem chacoalhou o barco ali foi Deus, porque Jonas estava saindo do propósito, então Deus mandou uma tempestade para que ele voltasse para o começo, para aquilo que Deus pediu para ele fazer, para a vontade de Deus. Mas houve uma outra tempestade no Novo Testamento, quando os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. E aquela tempestade foi mandada pelo diabo, porque eles tiveram medo da morte. Deus, quando manda uma tempestade, você não tem medo da morte. E eles tiveram medo da morte. E aí eles levantaram Jesus, descansando, e repreende eles, dizendo: ó homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Então a gente percebe o quanto nós somos insuportáveis. Você é insuportável. Eu sou insuportável. Você não conseguiria viver contigo mesmo. Então, que esses ensinos, eles vêm justamente para nos chacoalhar, nos tirar do conforto. Porque o confronto vai tirar você do conforto. E você percebe que existe uma maturidade de fé cristã nos ensinos de Jesus. Você começa sendo pobre de espírito, humilde, né? Reconhece sua pobreza, aí você vai caminhando no reino de Deus, aí você vai sendo levado ao arrependimento, e esse arrependimento vai gerar mansidão em você, e essa mansidão vai gerar uma fome e uma sede de justiça, e essa sede de justiça vai gerar no seu coração um coração misericordioso, para você tratar as pessoas com misericórdia e com graça. E essa misericórdia vai tornar o seu coração puro. E essa pureza vai gerar uma pacificação no seu coração. Para que você, dentro do seu lar, por exemplo, pacificar as pessoas. As pessoas estão briguentas, as pessoas estão brigando, estão sendo movidas por um espírito demoníaco, trazendo dissensão, briga dentro de casa, dentro da igreja. Deus te chama para ser um pacificador. E quando você vai crescendo, amadurecendo na fé cristã, você chega no ápice. Quando Jesus disse, quando você sofrer perseguição, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande vai ser o seu galardão. É o ápice da caminhada cristã, ou seja, pessoas que têm os seus corações guardados em Jesus. Eles não são movidos por ofensas. Não são homens e mulheres movidos por bênção, por elogios e por críticas. São pessoas que guardam muito bem os seus corações no Senhor, porque uma pessoa ofendida, ela vai ofender outras pessoas. A ofensa é uma isca do diabo, irmão. Então, você guardar o seu coração das ofensas gera maturidade, porque a nossa fé será medida pela forma como nós iremos responder às ofensas. A sua maturidade, ela é gerada pela forma como você vai responder às ofensas, às mentiras, às calúnias, às injuriações. Então, esse é o ápice da fé cristã. Então, é você entrar neste ambiente. Quando a pessoa mentir com o teu respeito, guarde seu coração, abençoe, ore, ame essa pessoa. Por exemplo, a gente fala muito de Edir Macedo, de Valdomiro Santiago e muitos outros aí que estão comercializando a fé, né? São mercadores da fé mesmo. Mas a gente precisa orar por esses homens, ter misericórdia, Senhor, ter misericórdia e graça desses homens. Eu preciso amar e orar por esses homens. E diante disso tudo que está acontecendo, é difícil, mas nós precisamos amar e orar por essas pessoas. Você tem orado por eles? Você tem amado essas pessoas? Porque o amor, ele é a prova, o verdadeiro amor, ele é a prova, da prova de que você é capaz de amar uma pessoa que é desagradável, né? Então a gente vai vendo esses aspectos do que Deus está querendo fazer. Deixa eu procurar algo aqui que eu acredito que vai ser muito importante. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui então. Vamos lá, Teresina Francier
Anderson Silva, Teresina, seja bem-vindo, irmão. Moisés Nascimento, de novo, hoje mais do que nunca o estado do Espírito Santo está precisando da cultura do reino. Aqui estamos vivendo um caos na segurança pública, isso mostra a necessidade desesperadora por Jesus. Oremos pelo Espírito Santo, amém. Que Deus proteja todos que estão no estado do Espírito Santo. A polícia, né, entrou em greve e muitas pessoas estão saindo às ruas para saquearem lojas, aumentou de forma absurda o número de assassinatos, então precisamos orar mesmo. Jesus te chama para o campo de batalha. Guilherme Borges. Jonathan Bonfim, glória a Deus, ninguém prega essa bem-aventurança da perseguição. Pois é porque não é conveniente, né? Muitos querem as bênçãos, mas não querem as aflições. Muitos querem as vitórias, mas não querem as perseguições. Muitos querem a prosperidade, mas não quer a integridade. Então, nós precisamos entender se de fato nós somos discípulos ou se nós somos a multidão. E estamos praticamente finalizando. Que o Sermão do Monte ele é bem extenso, então eu quis focar mais nessa questão das bem-aventuranças. Para finalizar, irmão, o chamado para a igreja não é para todos, o chamado é apenas para os discípulos. Quando a Bíblia diz ide pregar o evangelho e fazer discípulos, não é para todos, é apenas para os discípulos, aqueles que verdadeiramente se arrependeram, buscaram ter um coração manso, que são misericordiosos, pacificadores, que são perseguidos por causa do evangelho, que não se ofendem, que não são movidos por elogios e não são movidos por críticas. Essas pessoas de fato são discípulos de Jesus, aqueles que põem a mão no arado, que fazem a vontade do Senhor. Então Jesus nos chama para entrarmos no campo e jogarmos, vestimos a camisa do reino de Deus, estabelecemos, levarmos a cultura do reino de Deus, a cultura de honra, a cultura de amor, amar aquele que é teu inimigo, orar por aquele que te persegue. Isso é a parte central da cultura do reino. É uma cultura onde qualquer lugar que você for, você vive essa cultura. Por exemplo, eu vivo na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é corrida, turbulenta, as pessoas estão cansadas, sempre correndo, mas eu não vivo a cultura da cidade de São Paulo, eu vivo a cultura do reino. Aonde quer que eu for, aonde quer que eu pisar a planta dos meus pés, eu vivo a cultura do reino. Para finalizar, a Bíblia diz lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Ou seja, aonde você for, você vivendo a cultura do reino, a presença do Senhor estará junto contigo. E quando você está na presença do Senhor, você encontra descanso. E a Bíblia diz que Deus está à procura de habitações para que o seu espírito possa fazer morada. Então seja essa habitação do espírito, não espere uma visitação do espírito. Já fui em muitas igrejas onde as pessoas, na verdade, elas queriam apenas uma visitação do espírito, né? E elas ficaram lá tocadas pelo Espírito Santo, mas você volta no domingo seguinte e essas pessoas continuam as mesmas, porque elas não estão em busca de ser habitação ou obedecer à grande comissão. Elas estão apenas para vão nos cultos apenas para ter uma experiência, uma visitação do Espírito Santo. Ou seja, Espírito Santo, eu só quero ter um contato contigo somente nos cultos de domingo, né? E Kiefer Green fala uma coisa muito interessante, ele diz que é como se estivesse visitando Jesus na prisão. Né? Dia de visita no domingo, você vai lá visitar Jesus preso, e aí você pergunta: Jesus, está precisando de alguma coisa? Estão cuidando bem de você? Estão te alimentando? Fique tranquilo, Jesus, que no próximo domingo nós iremos buscar uma forma de tirar você daí da prisão. Ou seja, pessoas que vão aos cultos como se estivesse visitando Jesus na prisão. E a gente precisa mudar esse nosso comportamento como igreja. Nós não estamos em busca de uma visitação, nós somos uma habitação do Espírito, para que ele venha e a sombra do Onipotente você descansará. Em todos os lugares onde você for, a presença do Senhor estará contigo. Amém, irmãos? Então vamos aqui abrir para o pessoal aqui das perguntas, dos comentários. Vamos ler aqui. Guilherme Borges, fluir está poderoso, amém. Daniele Ferreira Santiago, Caldas Novas aqui representando, boa noite. Dani, Fabiano Braz,
Cultura do reino é sofrer o dano para que seu irmão ande em paz, isso mesmo. Sônia Mara, Deus seja louvado. Amém. Jonathan Bonfim, ele colocou aqui, parece que um versículo de Mateus 5, versículo 17. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu vos recompensará. Dentro do Sermão do Monte, dentro dessa constituição do reino de Deus, da cultura do reino, Jesus ele fala também sobre vocês são a luz do mundo, né? Esse é o chamado da igreja, ser a luz do mundo. E não a escuridão, mas a luz do mundo. Parece que a igreja tem mais trazido escuridão do que luz, né? Então vamos mudar esse quadro. Há uma grande luta, guerra espiritual sendo travada nas regiões celestiais. Isaías capítulo 60, versículo 1 fala que Isaías diz: adensam as nuvens de trevas sobre os céus, mas sobre vocês brilha a luz do Senhor. Ou seja, é o poder das trevas contra o poder da luz. E o chamado da igreja, o chamado de discípulo é fazer com que o poder das trevas retroceda. Então esse é o teu chamado, esse é o nosso chamado. Patrícia Serri, nós somos uma habitação do Espírito, amém. A habitação do Espírito são os discípulos. Ser salvo não custa nada, é de graça, isso mesmo, mas ser discípulo custa tudo. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Não é apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas é andar nele. Os verdadeiros discípulos são reconhecidos por aqueles que andam em Jesus, aqueles que fazem a vontade de Jesus, não aqueles que vão lá na frente, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é o começo, é a partida, mas Jesus nos chama mesmo para andar nele. Carlos Alberto Salles, ele coloca uma passagem, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, irmãos? Enquanto vocês pensam nas suas perguntas, comentem aí. Eu quero pedir para que vocês nos ajudem em orações e também financeiramente. Como que você pode contribuir financeiramente? Adquirindo essas camisetas lá no site da cultura.org. Essas camisetas têm um propósito de toda a renda, ela é revertida para missões. Tanto eu como minha família, algumas pessoas que caminham comigo têm um chamado missionário em tempo integral. Então, eu gostaria que você investisse nesse propósito. Não é camiseta, nós não queremos ficar ricos com camiseta, nós queremos investir em missões. Então, eu quero te encorajar a você adquirir essas camisetas para ajudar o ministério na parte missionária. E também eu quero compartilhar que nesse final de semana eu tive o privilégio e a honra de estar com os irmãos, a liderança do Mevan, tive contato com o Luiz Hermínio, o pastor Jackson, Juscelio, Júnior e muitos outros irmãos lá de Itajaí. Foi um tempo maravilhoso onde nós estreitamos os nossos relacionamentos e nós iremos fazer muitas coisas juntas em prol do reino de Deus. Então nós teremos nos próximos dias, semanas, iremos compartilhar algumas frentes missionárias que nós estamos trabalhando, sobre a escola de missões que nós estamos desenvolvendo. Nós vamos passar todas as informações em breves para cada um de vocês. Paulinha Gonçalves, amém. A pregação da minha igreja de domingo foi o tema: o que os olhos não podem ver. Bateu com o versículo do irmão. Amém. Irmãos, nós então estamos encerrando mais uma transmissão aqui do Cultura do Reino. Nós queremos toda segunda-feira às 9 horas da noite, agora iremos fazer às 9 horas da noite, toda uma transmissão para ter esse tempo de bate-papo com vocês, compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Amém? Então, se ninguém mais tiver algum comentário ou uma pergunta para fazer, nós já vamos encerrando, agradecendo a todos pela participação, pelos comentários, por vocês terem investido esse tempo aqui conosco, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam de adquirir a camiseta lá no site do culturadoreino.org. Assim você estará contribuindo diretamente nas frentes missionárias da igreja. Deus abençoe a todos vocês.